Ok, gente, vamos novamente começar. Acho que o problema do som já resolveu. E então a gente vai começar a live de hoje falando um pouquinho sobre o ecocardiograma fetal, certo? Esse exame e esse videozinho, muitos de vocês até já conhecem, quem já trabalhou, já fez um exame aqui comigo, o ecofetal, já viu esse vídeo, a gente conversa muito sobre ele, e as mães perguntam muito sobre o que é esse exame, por que esse exame é realizado. Então, a gente trouxe hoje a imagem para a gente conversar um pouquinho sobre o exame e esclarecer algumas dúvidas que sempre ficam e que sempre as pessoas vêm nos perguntando. Eu queria que vocês ficassem completamente à vontade para fazer perguntas e a gente vai discutindo um pouquinho sobre isso, né? As perguntas mais frequentes que a gente vê sobre ecofetal, gente, são sempre em relação ao que é o exame. Por que que alguém pediu esse exame? Essa se pergunta muito, né? Por que que eu fiz esse exame? Qual é a melhor época para fazer o exame? É outra coisa que se pergunta muito. Se existe risco, se a gente precisa se preparar para fazer o exame. O que é que o exame avalia, né? O que é que eu estou procurando quando eu faço um exame de ecofetal? Quais as limitações do exame e o que a gente vai fazer com os resultados. Esses são os pontos principais que a gente vê no dia a dia da prática da cardiologia fetal. Então, vamos começar pelo começo e falar sobre o que é o exame, né? O nome ecocardiografia fetal ou ecofetal, ele se refere a um exame que é um ultrassom especializado do coração fetal, certo? Então, o ecofetal é um exame de ultrassom focado no coração do bebezinho. Na verdade, em toda a cardiologia, a gente usa o termo ecocardiografia quando a gente se refere à aplicação do ultrassom para o coração. A gente pode, para esclarecer melhor, perguntar o que é um ultrassom, porque às vezes também a gente não pensa, né? O que é um ultrassom, na verdade? E o ultrassom, como a palavra está dizendo, é um som com uma frequência muito alta, por isso que a gente chama de ultrassom, é som emitido com frequência bem alta. E eu coloquei aqui nesses slidezinhos a explicação até disso, né? O que é som? O que é frequência? Para eu poder entender o que é som de alta frequência. Então, o ouvido da gente, ele ouve normalmente uma faixa de frequência que vai de 60 até 20 mil hertz. Hertz é a unidade que a gente classifica o som. Essa unidade foi por conta de um médico, de um físico, que no século passado ele definiu a ideia do que era o som, ele classificou essas ondas de som, e então isso leva o sobrenome dele. É por isso que a gente chama de Hertz. Eu acho que, na verdade, se eu colocar aqui, fica mais fácil da gente ver, né? Porque tem esse físico, o Heinrich Rudolf Hertz, que viveu no século passado, aliás, há 2 séculos atrás, né? A gente está no 21, de 1857 a 1894, e ele disse que esses ciclos por segundo que a onda de som trafega, um ciclo por segundo, ganhou o termo de 1 Hertz, que é o sobrenome dele. Tá? Então, enquanto que o ouvido humano ouve de 60 a 20 mil, outras espécies animais, conseguem ouvir muito mais. Uma das mais comuns que a gente fala é o cachorro, né? Que a gente sabe que o cachorro ele ouve um som que nós não ouvimos. O ouvido do cachorro é muito mais sensível, ele vai em torno de até 45 kHz ou 45 mil Hz. E por isso que existe, acho que vocês já viram, para treinadores, né, de animais, muitas vezes usam o apito, que a gente chama de apito de cachorro, né, que é um apito que você sopra, você não ouve nada, mas o animal responde, porque o ouvido dele consegue pegar isso aí. E tem outras espécies que muito mais, né, o morcego consegue muito mais, alguns insetos têm uma audição lá em cima. Então, as faixas de som que a gente ouve variam muito, mas no ouvido humano, vai de 60 a 20 mil, que é 20 kHz, né? Para 1000 a gente chama de quilo. E aí, quando a gente parte para o ultrassom, gente, a gente sai de 1000, né, que é o audível, que são até 20 mil hertz, que a gente consegue ouvir, e a gente vai para milhões de hertz. Aí a gente deixa de chamar de kilohertz e chama de megahertz. Então, aquele aparelhinho que a gente segura que transmite o ultrassom, ele está mandando som numa frequência altíssima, numa frequência de milhões de hertz, né? Aqueles de vocês que já fizeram um exame de ultrassom, né, seja para gestante ou para qualquer outra coisa, devem se lembrar que vocês chegam na sala, a gente tem aquela máquina lá grandona, e aí a gente segura um microfone, um transdutor, que é o nome que a gente dá isso, e esse transdutor, ele vai, deixa eu só dizer uma coisa, assim, só dizendo tá ok. Esse transdutor, ele vai emitir
sons de alta frequência. Esses sons de alta frequência, eles vão passar pelo corpo humano. Só para vocês terem uma ideia, vai ser de 2,5 em geral, dependendo da área que a gente está usando, se é o feto, se a gente está usando uma área mais superficial, a tireoide de uma pessoa, enfim. Então, a gente vai de 2,5 a 8 megahertz em geral na parte de coração nas várias áreas, e tem uns que vão ainda com frequências muito mais altas que a gente pode usar. Aí esse som, ele vai passar pelo teu corpo, no caso da gestante, né? Você vai encostar na barriga da gestante, o som de alta frequência vai passar por você, ele vai descer por todos os seus tecidos, vai chegar até o bebê, e como som, na medida em que ele trafega, ele tanto dispersa como ele bate em tecidos, e ele volta, ele retorna. Esse retorno desses ecos, né? Estou desenhando aí como se fosse a barriga da mãe, né? O útero, o bebezinho está lá dentro, a gente emite esses sons, e o som que retorna das várias áreas vai ser ligado, então, a um aparelho, e a gente vai pegar esses sons de retorno, por isso que a gente chama de eco, como se fosse o eco, né? Vai e volta. Então, esses ecos de retorno, eles vão formar essas imagens lindas que a gente é acostumado a ver, né? Todo mundo gosta tanto, né? A imagem do bebezinho mexendo ali dentro. Então, desde muito cedo na gestação, hoje a gente já sabe, antigamente não sabia nem se era menino ou menina, até sair da barriga. Hoje, a gente, desde muito cedinho, consegue ver o bebê, e acho que qualquer mãe, qualquer pai, enfim, qualquer família, quando olha uma imagem dessa, é uma coisa de uma emoção muito grande, né? Você vê o bebezinho ali e tudo. Então, isso é o ultrassom. Som de alta frequência, jogou, ele retorna, e esses ecos de retorno, eles criam essa imagem. A gente chama de ultrassom em todas as partes do corpo, mas quando vai para o coraçãozinho, a gente troca de nome e a gente chama de eco. No caso do feto, o eco fetal, tem o eco da criança, tem o eco do adulto, mas então o ecocardiograma é o ultrassom do coração fetal. Mais ou menos essa mesma tecnologia, tem algumas diferenças, sim, mas as diferenças são relativamente pequenas em relação ao todo da coisa. É o ultrassom, só que o nosso ultrassom aqui, ele vai ser focado nessa imagenzinha bem pequenininha e que está ali se movendo a 140, 150, 160 batimentos por minuto, e é para lá que a gente vai jogar os nossos ecos, é de lá que a gente vai receber o retorno desses ecos, e aí a gente vai formar a imagem, principalmente essa imagem linda também aqui, para mim, então, muito mais linda, né, que a gente fica focando, que é a imagem do coraçãozinho. Aqui são as 4 câmaras, gente, do coração, aqui no meio são as válvulas abrindo e fechando, aqui é como se fosse uma imagem, as mães perguntam muito isso, e aí eu digo, olha, isso aqui é uma imagem do tórax da criança. Entra um pouquinho. Doutora Petra está aqui, estava fazendo eco fetal comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa apresentação, e se ela puder, vai sair agora não. Está saindo já? Pronto, eu vou dar só uma palavrinha aqui com ela, porque ela estava fazendo o exame, e aí, só para dar um alô para vocês. Deixa eu só colocar minha máscara, porque a doutora Petra está entrando na sala, e aí a gente tem que ter a norma aqui do distanciamento. Tu vem até aqui, 1 minuto, Petra? Vou dar uma interrompidazinha, somente para aproveitar e apresentá-la, gente, viu? Essa é a doutora Petra Brissan, é uma das nossas colegas, e coincidentemente estava fazendo eco fetal agora, não foi? Então, eu estava mostrando, Petra, como as imagens são lindas, né? A imagem do coração, explicando um pouquinho para as mães o que é o coração fetal, e elas estão perguntando aqui quando deve ser feito, como deve ser feito. Como eu sei que você está correndo já para outra atividade, né? Então, não vai poder ficar um pouco, mas aqui na clínica somos várias pessoas, como vocês sabem, a doutora Petra é uma das colegas na área do eco fetal, é a colega mais nova que se juntou a gente, já faz um tempinho, né, agora, mas que vem fazendo também esses exames, e muitas mães que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que já tiveram aqui com ela e tudo. Vai seguindo, né? Tá joia, viu? Muito obrigada. Eu vou continuar por aqui com as mães. Pronto, valeu. Deixa eu voltar aqui, então, para a minha imagem. Deixa eu dividir a tela, porque às vezes eu me esqueço. E aí, se alguém puder só dizer rapidinho para mim se eu estou dividindo, é bom, porque, voltando para aquela minha telinha anterior, estou dividindo? Deixa eu ver se alguém diz aqui para mim se a tela está dividida, e eu vou continuar. Vou tirar novamente a máscara, porque agora eu já estou sozinha na sala de novo. E aí, voltando para o que a gente estava explicando, né? Então, no eco fetal, a gente tem essa situação onde toda a parte do ultrassom, que a gente tinha explicado, é uma coisa geral. A gente vai fazer isso para todas as áreas do corpo do bebê e vai criar essa imagem bonita do coração, da criança como um todo. E no eco fetal, a gente vai focar especificamente naquela estruturazinha, como a gente já falou antes, no coração fetal, e vai mandar, então, todos os nossos ecos especificamente
para pegar a imagem do coração. Isso vai retornar e vai pegar essa imagem numa estrutura muito pequenininha, mas através de uma série de coisas técnicas a gente aumenta essa imagem, a gente consegue ver o coração fetal bem grande, e daqui a pouquinho, é claro, a gente vai conversar sobre o que é que esse exame vê, né? O que é que a gente consegue visualizar nesse exame, por que que a gente faz esse exame, todas aquelas outras perguntas que são bem importantes, que as mães costumam fazer. Certo? Eu botei aqui algumas outras imagens, para que vocês não são da área de saúde, mas, por exemplo, aqui é um coraçãozinho com um problema grave, que a gente vê claramente, as pessoas que são da área médica, batendo o olho nisso aí, que conhecem cardiologia, rapidamente identificam que esse bebê deve nascer num serviço que tenha infraestrutura, porque ele vai precisar de tratamento logo após o nascimento. Nos primeiros dias de vida, essa criança vai ser submetida a uma cirurgia cardíaca, e uma cirurgia cardíaca de grande porte. Né? Aqui é a mesma coisa, só que já com uma imagem dentro do eco tridimensional, que a gente faz também. Então, cada vez mais sofisticadas as imagens, a gente cada vez consegue ver mais coisas e dar mais informações diagnósticas para planejar. Às vezes, até uma intervenção ainda no útero, é mais raro, mas algumas situações é indicado, mas na maioria das vezes, trabalhar bem essa gestação para que o neném nasça nas melhores condições e no melhor local, no sentido de oferecer à criança o tratamento imediato após o nascimento. Né? Existem outras técnicas também, algumas são mais antigas, mas que dão informações muito importantes sobre a dinâmica dos fluidos, né? Os fluxos que passam pelas cavidades do coração, se isso está bem, e essa aí geralmente é associada ao barulhinho, né? Eu acho que tem ele aqui, deixa eu ver. Não, acho que não, mas tem uma partezinha que a gente ouve o som, né, e que a gente ouve o ruído do coração fetal, então tudo isso, além de ser muito, para a mãe, é uma emoção muito grande, que a gente sabe, ter tudo isso, mas para nós, na área de saúde, é muito importante, porque a gente consegue planejar o que vai acontecer com esse bebê. Às vezes a gente consegue ter praticamente 100% das informações, algumas informações precisam ser confirmadas após o nascimento, mas tudo isso se junta para que a gente possa manusear essa criança da melhor forma possível, certo? Então, assim, esse é o ponto mais importante para a gente entender o que é o eco fetal. Aí a segunda coisa é, por que alguém pede para a gente fazer um eco fetal quando a gente está grávida? E essa pergunta, ela é muito importante, mas para algumas mães, inclusive, ela ainda é mais importante e mais crítica quando a mãe não fez o exame na gestação anterior. Isso gera um estresse que só, porque geralmente se pensa assim, se o médico pediu é porque deve haver algum problema. E quando na primeira gestação não fez e pede na segunda, aí é que a mãe acha que tem um problema mesmo. Mas veja, gente, a medicina ela vai se modificando, né? A prática profissional ela vai modificando, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, e muitos exames começam a ser parte mais de uma rotina. Então, muitas vezes, não se pediu na gestação anterior porque não se pedia ainda de rotina, e aí se pede apenas por uma rotina, para tranquilizar. Às vezes é por uma questão mais simples, a mãe tem um pouquinho mais de risco, tem um risco de prematuridade, a mãe tem um diabetes, que a gente sabe que pode alterar um pouquinho o funcionamento do coração. Então, existem várias situações, mas não quer dizer necessariamente que o seu obstetra está achando que tem um problema cardíaco. Muitos colegas pedem esse exame como parte da rotina na gestação, certo? Então, isso é muito importante a gente saber, certo? Dentro do exame, e sempre, claro, ter a tranquilidade de perguntar ao seu médico, isso aqui foi pedido como uma rotina, e se foi, por quê? Para afastar a possibilidade de uma doença cardíaca mais grave, e para que, se na eventualidade de uma doença existir, a gente também está preparado para lidar com isso, né? Nós não temos, nenhum de nós tem 100% de informação a respeito de tudo, a gente não tem como prever as coisas que vão acontecer conosco, mas a gente tem como se antecipar a muitas situações e nos preparar para lidar com elas. A grande maioria das vezes, o exame é um exame de rotina para afastar e afasta doença cardíaca grave, a gente já fica mais tranquilo. Algumas pequenas coisas a gente não pode ver com certeza, e eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas as coisas mais graves a gente geralmente afasta, e na presença de um problema mais sério, como aquele que eu mostrei na imagem, a gente já fica preparado para lidar com essa criança. Existem também, claro, situações onde há indicação específica, onde a gente está pedindo por alguma situação da mãe ou do feto. Isso são chamados dos fatores de risco. Então, qual é a mãe que tem um pouquinho mais de fator de risco? Acho que até uma mãe perguntou hoje. Eu já vou respondendo a tua pergunta, tá certo? Você perguntou quais são os fatores de risco, né? Quais são aquelas situações onde o bebê tem mais chance de desenvolver um problema cardíaco.
A gente tem fator de risco da mãe, como eu disse, e fator de risco do bebê. Da mãe, os fatores de risco que a gente tem muito são a história familiar, né? A mãe já teve um filho que teve um problema cardíaco, ela já perdeu um bebê com problema cardíaco, ela tem um bebê que está bem, mas que teve um problema, às vezes operou, precisou de um tratamento clínico. Então, esses são algumas das histórias mais importantes que a gente tem, a história familiar de doença cardíaca. O diabetes, muito mais o diabetes clínico, não é aquele diabetes da gestação. O diabetes clínico, ele se associa mais com malformação cardíaca no bebê. O diabetes gestacional pode, claro, em muito menor quantidade, mas pode também se associar não a uma doença da estrutura do coraçãozinho, mas sim a uma alteração na forma como o coraçãozinho contrai, na espessura das paredes. Então, em geral, a gente também monitora, principalmente quando é um diabetes mais presente, mais grave. Às vezes é uma besteirinha, que uma dietazinha ajusta e tudo, mas sempre quando é um diabetes que esses níveis de glicose estão mais alterados, o pâncreas realmente está reclamando um pouco mais, a gente monitora essas gestações também. Existem algumas medicações que a mãe faz, que a gente também tem que ser mais cuidadoso, e os obstetras sabem a respeito dessas medicações. Então, nessas situações, a gente pede o exame, não como rotina, mas porque realmente tem um fatorzinho de risco para uma chance maior do bebê ter algum problema cardíaco. Em relação ao fetinho, a gente tem alguns exames, né? O primeiro deles é o exame que chama translucência nucal. Acho que vocês estão lembrados, quando a gente está no comecinho da gestação, nas primeiras semanas de gestação, a gente faz em torno da 12ª, 13ª, a gente faz uma medida, como se fosse assim, do pescocinho do bebê aqui atrás. Essa medida, ela tem valores normais. Quando essa medida ela está aumentada, ela pode associar-se, por exemplo, com uma síndrome genética, e pode também se associar com problemas cardíacos. Então, todo bebezinho que tem a translucência nucal aumentada, tem outros exames também que o ultrassonografista faz, o ducto venoso. Então, alguns exames feitos no início da gestação que podem estar alterados, eles podem tanto se associar a síndromes genéticas como a cardiopatias. E aí todos esses devem ser encaminhados também, aí não é uma rotina, aí é um exame específico por fator de risco. Quando o bebezinho tem outras malformações, às vezes as malformações se associam. Então, eu posso ter um probleminha no rim e ter um problema no coração. Eu posso ter um problema no estômago e ter um problema no coração. Então, essas associações de malformações existem. Então, quando o colega que faz seu ultrassom identifica uma alteração em alguma outra área do corpo do bebê, normalmente ele indica um eco fetal por conta de um fator de risco específico. E um outro fator de risco é a suspeita mesmo. O colega que está fazendo o seu ultrassom, o fetologista, o médico que está fazendo o ultrassom geral do bebê, na maioria das vezes eles até olham o coração também. Hoje em dia é importante isso. Muitos olham o coração, alguns inclusive já com muito mais detalhes, porque olham melhor, porque fazem mais cursos para ver isso tudo, mas não são cardiologistas, não são especialistas. Então, quando eles veem qualquer coisa, ou quando eles suspeitam, ou acham realmente que tem, ou pelo menos tem até às vezes uma dúvida, assim, diz, eu não consegui pegar bem uma determinada imagem, eu não está muito tranquila naquela imagem, normalmente eles encaminham, e esses já são meio que direcionados, porque a gente acha que tem algum tipo de problema cardíaco, certo? Então, a gente tem as indicações específicas, e a gente tem, como eu disse, as situações onde não é uma indicação específica, mas o colega pede por conta de que se sente mais tranquilo, tá? Então, na maioria das vezes, o exame é solicitado pelo obstetra, como parte da rotina pré-natal, para afastar a possibilidade de uma cardiopatia. A gente sabe que no exame de ultrassom geral, mesmo nas mãos de um colega que fez o treinamento de cardiologia e tudo, como não é um colega da cardiologia mesmo, às vezes alguma coisa pode passar e tudo, e alguns obstetras se sentem mais à vontade pedindo que a equipe da cardiologia olhe também o coraçãozinho como rotina. Pergunta ao teu médico, ele vai dizer se está pedindo como rotina ou não. E em algumas situações, você tem um fator de risco, como eu falei, do diabetes, ou do bebezinho ter alguma outra alteração, e o colega pede por isso. Mas esses são os motivos pelos quais a gente faz um eco fetal. Quando o eco fetal deve ser feito, isso é muito importante, gente. Eu espero que essa live atinja muita gente. Espero que vocês repassem isso adiante, porque a gente fica, às vezes, muito estressado com a época do exame. E, às vezes, quando a gente liga, a gente fica... olha, mas eu estou na 20ª, sei lá, 4ª semana, a minha médica disse que tem que ser feito na 24ª. E aqui a gente tem duas informações importantes. A primeira é que o coraçãozinho, ele fica pronto no final do 3º mês, mais ou menos. 12 semanas, por aí, 13 e tal, ele já está todo formadinho, certo? E a gente pode realizar o exame
desde essa época, quando ele está prontinho, está formado, até praticamente a hora que a mãe está indo para a sala de parto, né? Você só encostar o transtorno na barriga, depois você pode fazer no bebezinho lá de fora. Então, a gente consegue fazer em todo esse período. Existe, claro, situações, momentos mais fáceis e momentos mais difíceis para a gente fazer. E é por isso que a gente costuma dizer que esse período, quando vai chegando perto da 20ª semana e até a 30ª semana, são períodos onde a gente consegue pegar imagens melhores. A gente pode fazer o exame antes, em uma mãe que já teve um problema cardíaco antes, em uma série de situações, a gente até indica mesmo, até para tranquilizar e tudo. O problema de fazer esse exame mais cedo é que as estruturas cardíacas, elas são pequenininhas, e aí como a gente lida com estruturas menores, o coraçãozinho mexendo e tudo, às vezes a qualidade da imagem não é tão boa quando a gente faz com menos de 20 semanas, e termina que a gente faz o exame e tem mais chance de pedir para repetir. Porque foi pequenininho, a gente fica na dúvida, e aí, assim, muitas vezes não tem nada, apenas realmente a imagem era pequena, e pelo fato da imagem ser pequena, a gente pede para repetir, mas isso gera um pouco de angústia, isso gera, a mãe fica tensa, porque já estou pedindo para repetir o exame, deve ter alguma coisa errada e tal, então, a gente procura não fazer tão cedo, se for o que a gente chama de eletivo, que quer dizer assim, aquele exame rotina. Exame rotina, a gente procura fazer um pouco mais tarde, porque tem menos chance de repeti-lo, né? Eu, se pudesse escolher, eu acho que esse período que vai de 24 a 28 semanas é o período mais belo que a gente tem. Nem é grande demais, nem é pequeno demais, as imagens são boas e a gente minimiza a chance de precisar repetir o exame. Quando a gente faz depois da 30ª, 32ª, mas veja, também não é absoluto isso. Quando a mãe é mais cheinha, mais gordinha, fica mais difícil. As mães magrinhas e tudo, como eu disse, a gente faz até na sala de parto. Mas quando fica maiorzinho, a gente tem isso. Quando a coluna fica na frente, quando o bebê deita com a coluna mais anterior, vocês estão vendo essas imagenzinhas escurinhas aqui? Pois é, isso a gente chama de sombra acústica. É que essa coluna, essas costelinhas já com um pouquinho mais de cálcio, estão ossificando, né, já está mais no final, elas dão essas imagens. Você vê que a cada pontinho branco brilhoso aqui em cima corresponde uma imagenzinha escura aqui embaixo. E aí, às vezes, o coração fica mais difícil da gente ver. Quando o bebê é um pouquinho menor, a chance é que durante o exame ele se mexe mais, e aí a gente termina, no começo do exame não consegue, depois vai melhorando, e varia um pouco. E quando o bebezinho já está maior, ele fica, né, até porque ele é grande, ele mexe menos, e se ele estiver numa posição ruim e não mexer muito, às vezes também dificulta, e às vezes a imagem fica que algum detalhezinho não se vê tão bem. Então, esse período de 20 a 28, como eu disse, eu acho que 24 a 28, se a gente pudesse, seria o melhor, esse mês aí no meio seria um dos melhores, é o que a gente considera como o melhor período para a gente avaliar, certo? Aí aqui eu estou exatamente colocando quais são as condições que dificultam a gente ter uma imagem boa, né? Quando a mãe é mais gordinha, então essa realmente a gente devia tentar fazer naquele período mais perto de 24 a 28, porque no começo ela é mais cheinha, fica muito pequenininho, no final o bebê fica em algumas posições, tem tecido materno interposto, fica mais difícil. Quando a mãe já operou e tem cicatriz abdominal, né? Tem mãe que já fez, sei lá, gastroplastia, redução do estômago, aí tem aquela cicatriz, a cirurgia de vesícula, plástica, tudo isso dificulta, e aí dificulta inclusive em todas as fases, não é só naquele período, não. Quando a gente tem alteração do líquido amniótico, né, tem bebê que tem pouquinho líquido por algum problema, chama-se oligoamnion, tem bebê que tem líquido demais, né, chama-se polidrâmino, às vezes associado com a diabetes, por exemplo, e tudo. Então, se tiver líquido de mais ou líquido de menos, a imagem fica um pouco mais difícil, né? Às vezes o bebê, a posição, né? Quando o bebê fica com essa coluna bem anterior, em cima, fica difícil. Movimentação, eu tendo a achar que, em geral, é mais uma coisa boa do que ruim, porque dá trabalho da gente fazer, mas à medida que eles mexem, a gente vê por um lado, vê por outro. Eu costumo brincar que a gente coloca a mão e o bebê faz o exame. Ele mexe tanto ali dentro que você não precisa nem mexer muito e ele mostra a maior parte das coisas. Mas, às vezes, uma movimentação muito, muito intensa pode dificultar o exame. É raro, mas a gente coloca como uma possível limitação. E o final, esses momentos de fazer muito cedinho ou muito no final, lembrando que o melhor período é esse, sem ser uma regra rígida, mas como eu disse, se puder, em torno de 24 a 28 semanas, a melhor fase para a gente dar uma olhadinha no coração fetal. Depois disso, a gente vem com essas duas perguntas, que eu acho que também são muito frequentes, se tem risco desse exame, né, para a mãe ou para o bebê, e se precisa de algum preparo. As duas perguntas têm a mesma resposta, não nenhuma nem outra. Ultrassom é um exame extremamente estudado ao longo dos anos e tudo, pelo FDA americano, aqui, Anvisa, tudo. A gente sabe que você fazer o ultrassom não tem risco nem para a mãe nem para o bebê. Se você ficasse com a máquina ligada em cima, direto,
por dias a fio e tudo mais, um tempo muito longo, isso poderia potencialmente esquentar os tecidos e levar a algum problema. Existem limites, como em tudo, da utilização. A gente não pode comprar uma máquina de ultrassom e ficar ligado na barriga para olhar o menino o tempo todo. Mas dentro do critério que é feito, mesmo que você precise repetir o ultrassom semanalmente, a cada 2, 3 dias, isso não tem risco, nem para a mãe e nem para o bebê. Não tem preparo também. Você lembra que quando a gente vai fazer ultrassom geral, né, às vezes de abdômen, diz assim, olha, espere um pouquinho para ficar com a bexiga cheia, que é exatamente porque a bexiga, por ter líquido, o líquido ajuda para a gente visualizar algumas estruturas. A transmissão do ultrassom através do líquido, ela ajuda. Mas o útero é uma bolsa cheia de líquido. Por isso que eu disse que quando o líquido é pouco, atrapalha. Quando é demais, também atrapalha, porque tudo tem que ter um determinado volume. Mas esse de abdômen que a gente manda preparar e tudo, para o fetal não precisa, porque já existe líquido no útero e o feto está ali dentro, então a gente tem a diferença do tecido para o líquido, né? Do tecido compacto para o líquido. Isso faz a diferença na transmissão do ultrassom e facilita a aquisição da imagem. O pessoal de ultrassom tem muita história do comer chocolate, né, para o bebê mexer. Em geral, na cardiologia, como eu estou lidando com uma estrutura bem pequenininha, o coraçãozinho, pequenas mexidas já dizem muita coisa para a gente, então a gente não precisa do mocinho ou da mocinha dando cambalhota na barriga, não. Em geral, eu até peço às mães que não comam chocolate, que às vezes o chocolate fica difícil para a gente, porque eles mexem muito e aí, mesmo que ver a imagem fique fácil com ele mexendo, mas para parar, para medir, para fotografar, às vezes é muito difícil. Então, preparo de espécie alguma, se puder, só se prepara para vir calma, tranquila, pensando que vai receber uma boa notícia, para não chegar tão tensa, para não ter tanto medo, e esse tipo de live, esse tipo de conversa, tem como propósito te ajudar um pouco a isso também, né, a você vir mais tranquila. O que é que o ecofetal avalia? Gente, o ecofetal avalia muita coisa, muita coisa. A gente olha praticamente a integridade do sistema cardiovascular, né? A gente tem desde da parte anatômica, né, onde a gente vê a estrutura, por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura no coraçãozinho também com um problema meio grave, a gente tem entre os dois átrios, que são as câmaras de cima, aqui tem uma abertura, entre os dois ventrículos tem uma abertura, e ao invés de ter 2 válvulas no centro do coração, aqui a gente só tem uma. Isso chama-se defeito do septo atrioventricular, é muito associado com algumas síndromes genéticas e tal. Então, a gente consegue ver essa imagem, a gente consegue ver o fluxo de sangue passando pelas estruturas, e com isso a gente vê o ritmo cardíaco, a frequência, se está adequada, a gente consegue medir as estruturas do coração para ver se ele está contraindo bem. Então, a anatomia, o ritmo, a frequência, tudo que a gente olha num coração fetal, num coração fora do útero, a gente consegue olhar dentro do útero, através desse exame. Existem limitações, claro, todos os exames têm limitações, desde limitação técnica, um exame difícil, a gente não conseguiu bem, então tudo aquilo que eu já falei um pouquinho são limitações. Mas tem uma coisa importante também, que não é bem uma limitação do exame, é uma avaliação do feto, avaliação do indivíduo numa fase da vida em que a circulação é diferente. A circulação do feto é diferente da circulação fora do útero, certo? Então, a circulação fetal, ela tem características especiais. E a principal, como vocês sabem, é que o feto não respira, não tem ar na barriga da mãe. Então, o neném até faz movimento respiratório, mas quando ele faz o movimento respiratório, o que entra no narizinho dele é líquido amniótico, certo? Durante toda a gestação, ele tem o líquido amniótico entrando no nariz. Então, a mãe respira pelo filho durante toda a gestação, você oxigena o sangue no seu pulmão, você, mamãe, oxigena o sangue no seu pulmão e manda para o bebê o sangue rico em oxigênio pelo cordão umbilical, certo? Então, o coração fetal, como ele vai receber o sangue aqui pelo cordão umbilical, esse sangue vai entrar em uma cavidade, que é essa aqui, chama-se de átrio direito, mas ela vai precisar misturar aqui por dentro com as demais, nas demais cavidades, misturar com o sangue do bebê, para que o neném extraia oxigênio do seu sangue, do sangue materno, para crescer, ganhar peso e se desenvolver. E para isso, o coração fetal tem umas aberturas, feitos uns buraquinhos internos, que são normais e necessários durante toda a vida intrauterina, certo? No momento do parto, né, durante toda a gestação, pulmãozinho, não faz troca, o pulmão está cheio de líquido, está com a resistência bem alta lá, quase não chega sangue do bebê até lá, e o coração com as aberturinhas recebendo o sangue do cordão umbilical. No momento do parto, a gente vai lá e corta o cordão umbilical. Ao fazer isso, a gente interrompe completamente o sangue da mamãe para o bebê. Daí a importância da primeira respiração.
do bebê é como se fosse um órgão esponjoso, parecido com uma esponja. Se tem uma esponja cheia de líquido, ela está pesado, né? Se eu fizer assim, tirar o líquido e liberar, ele fica bem leve. Essa respiração faz mais ou menos isso. O ar entra no pulmão, o pulmão expande. Quando o pulmão expande, a pressão vai lá para baixo no pulmão e aí o sangue do bebê entra com tudo. Então, nesse momento, o pulmão expande, a pressão cai, o sangue do bebê chega lá e aí o contato dessas duas superfícies. Nesse momento, o bebê começa a oxigenar o próprio sangue, certo? Aqui a gente tem o ar, né, entrando aqui, o oxigênio vai entrar, o gás carbônico vai sair e a gente vai ter, então, o início das trocas gasosas. Os pediatras dão um nome muito bonito a isso. Eles chamam do minuto de ouro da vida da criança. É quando a gente sai da bolsa líquida e tem pela primeira vez o contato com a atmosfera. Então, é um momento muito importante. Eu acho que vocês lembram antigamente, quando tinha a fase da palmadinha, né, que se dava no bebezinho? Bom, hoje ninguém vai fazer mais isso, porque senão pode ser processado, né, dentro da coisa toda. Mas, assim, eu acho que se vocês lembrarem, livro de obstetrícia antigo, era o bebê pendurado de cabeça para baixo e ainda levava uma palmada. O objetivo de fazer isso era o seguinte, gente, quando botava o bebê de cabeça para baixo, um pouquinho do líquido amniótico que estava no nariz saía, escoava um pouquinho, e a palmadinha fazia o bebê chorar. E quando a gente chora, a gente respira fundo, né? Após o choro, a próxima coisa que a gente faz é puxar o ar, e isso ajudava, na verdade, a expansão pulmonar. Hoje existem outras técnicas, claro, muito mais precisas e tudo. O pediatra aspira um pouquinho o narizinho para tirar líquido amniótico. Ao aspirar, geralmente incomoda um pouquinho também, o bebê chora. Tem bebês que não precisam, eles oxigenam super bem, respiram bem. Mas, enfim, o pediatra na sala de parto vai fazer toda essa diferença de como vai estimular essa criança, certo? Bom, aí a gente tem uma transição da circulação que começa na sala de parto no minuto de ouro, mas que vai se expandir por um período de tempo, que é a expansão do pulmão cada vez mais e as aberturinhas do coração após o nascimento, elas têm que fechar. Isso tudo leva de 1 a 3 meses da vida de uma criança. Essa parte da circulação, é claro que a gente não pode ver quando faz o eco fetal, porque na fase do eco fetal nada disso aconteceu. É para ter abertura e o pulmão não é para estar funcionando, não pode, não tem como. Então, a gente não pede para o bebê voltar depois de nascer, para ver se fechou o buraquinho e tudo, porque se fosse fazer de rotina, o mundo inteiro tinha que vir para uma sala dessa. A gente tem que repetir eco em todo mundo. Mas a gente informa isso e é muito importante que o pediatra faça essa avaliação na consulta de 1 mês, na consulta de 2 meses, na consulta de 3 meses, o pediatra vai escutando para ver se tem um soprinho, que às vezes quando tem algum buraquinho que fica aberto, fica um soprinho, o pediatra palpa os pulsos, porque quando essas aberturas e fechamentos se dão, pode retrair alguma área, pode obstruir um pouco a circulação do sangue em algum local. Então, palpa o pulso nos bracinhos e palpa nas perninhas para ver se a circulação está igual. Se faz um exame que chama exame do coraçãozinho, que é um exame que é para ser feito em toda a maternidade. Inclusive, a gente pretende fazer uma live sobre isso, acho que na próxima semana e tal, para explicar o que é esse exame. Mas é uma medida do nível de oxigenação, tanto na parte superior do corpo, braço direito, uma das perninhas do bebê, e que isso já diz para a gente também da possibilidade de uma doença cardíaca. Então, essas avaliações que devem ser feitas rotineiramente vão nos ajudar a saber se o bebezinho tem algum problema e se precisa ser reavaliado pelo cardiologista. Em caso de dúvida, sempre vale a pena encaminhar a criança de volta para a gente olhar esse outro lado. Ok? Então, resumindo, a gente tem informações sobre anatomia, ritmo, frequência, contratilidade, tudo isso com bastante segurança e com essas limitações em relação à circulação fetal e à transição da circulação para a vida extrauterina. As últimas perguntas que são importantes também para a gente é o que a gente faz com o resultado de um eco fetal, certo, gente? Então, assim, na maioria das vezes, graças a Deus, o que a gente tem é que o eco fetal foi ok, e que o coração está tranquilo, a gente tranquiliza a família, dá essas orientações sobre a transição da circulação, mas você sai tranquilo de que seu bebê não é portador de nenhuma doença grave, de nenhum problema mais sério. Isso é a maioria das situações. Ao mesmo tempo, quando a gente está diante de alguma alteração, quando a gente encontra uma cardiopatia, quando a gente detecta uma cardiopatia grave, claro, as mais leves não vão ter muita coisa, mas as graves, aquelas que o bebê vai nascer, vai ficar roxinho, pode precisar de uma cirurgia, o fato de que a gente sabe disso antes de nascer nos ajuda muito, porque a gente prepara o bebê para o tratamento após o nascimento. Isso envolve você, muitas vezes, nascer num hospital que tem infraestrutura para fazer o eco logo depois, para confirmar o diagnóstico, para entrar com uma medicação, para ter uma UTI cardiológica, onde tem cardiologistas para acompanharem seu bebê, onde tem cirurgia cardíaca ou cateterismo cardíaco, aquilo que você vai precisar. Então,
saber disso em cima da hora, quando o bebê, às vezes, já do lado de fora, já ficando roxinho, já meio cansado, já meio grave, é muito complicado, porque às vezes a gente tem que sair correndo atrás de muitas coisas práticas, liberação de guia de convênio, vaga e tudo isso. E quando o diagnóstico é feito no útero, a gente já faz com que a criança vá nascer no lugar onde ele vai ter esse tratamento. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais. E algumas situações, a mais ainda, a gente começa o tratamento no útero. Pode ser através de um remédio que a gente dá para a mãe, pode ser através de uma agulhinha que a gente fura e injeta esse remédio direto no bebê, e pode ser, às vezes, até de passar um catéter e tentar, por exemplo, abrir uma válvula que esteja fechada e tudo. Como eu disse antes, a maioria dos casos a gente prepara para nascer após o nascimento. Mas existem situações que a gente já começa a tratar intraútero e que a gente já vai estabilizando esse bebê para nascer já mais estável, já bem melhor, e continuar o tratamento após o nascimento. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer quando faz o exame do eco fetal e com esses resultados. Bom, gente, isso aqui eram umas coisas principais que a gente tinha para colocar para vocês, que são essas questões, é o que o pessoal mais pergunta, é o que a gente vê. Eu espero que com isso a gente tranquilize algumas das mães, né? Porque quando pede o exame de eco fetal, a gente fica num estresse grande. Tranquilizar vocês, é um exame que está aqui muito mais para fazer com que vocês se sintam bem e se sintam acolhidas e sintam que a gente conseguiu dar um pouco mais de segurança, inclusive ajudar nesse planejamento todo, né? A gente sabe como é difícil muitas vezes a gente planejar para ter segurança do momento do parto, segurança do pós-natal. Então, é mais um exame que tem esse objetivo. É mais um exame que, graças a Deus, na maioria das vezes, vem para lhe tranquilizar na bateria dos exames. Muita mãe vem aqui com a vovó, né, com a mãe dela, a vovó do bebezinho, e é frequente a conversa na sala quando diz assim, ai, doutora, na minha época a gente não sabia nem se era menino ou menina. E é verdade, eu sei disso, né, eu sei que a coisa muda, mas é isso, a medicina, a ciência, a tecnologia, elas estão aqui para nos ajudar, né, e elas nos ajudam a que a gente cada vez mais saiba mais cedo das coisas, cada vez mais a gente fique mais tranquilo, que não tem problema, mas que também, se tiver problema, a gente saiba mais cedo, porque quanto mais cedo a gente sabe, mais a gente se organiza para dar melhor solução. Vocês veem, hoje de manhã, por exemplo, estava lá na Casa do Círculo, e aí, de 3 crianças que nós vimos, uma já marcou para ir fazer um cateterismo, porque vai resolver o probleminha dele por cateterismo. A outra operou agora há 3 meses atrás, tem 10 meses, um bebezinho com síndrome de Down. E a gente teve a oportunidade, que foi muito bom, de colocá-la em contato com outra bebezinha, com 1 mês, com a mesma doença, com a mesma coisa, e que a gente já está encaminhando aqui para o Hospital Português quarta-feira, para já planejar a cirurgia dela. E na semana passada a gente conseguiu operar 2 crianças lá da Casa do Círculo. Então, a gente vai fazendo isso e muitas dessas crianças a gente consegue fazer o diagnóstico intraútero para operar mais cedo e para poder organizar mais cedo todo o segmento delas. Então, acho que isso é super importante e esse é o objetivo do eco fetal e é por isso que a gente procura mais e mais estar disseminando essa técnica, mais e mais estar ensinando pessoas para fazerem e mais está orientando aqueles que olham o bebê, que olham o coração do bebê na primeira linha, que fazem os exames gerais, a encaminharem sempre em caso de dúvida, sempre em caso de suspeita, nessas gestantes que têm fator de risco, e muitas vezes os colegas que fazem ultrassom optam realmente por pedir rotineiramente para dar um pouco mais de tranquilidade no acompanhamento das gestantes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente ver, porque eu acho que eu estourei um pouquinho a hora, foi. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde e aí estourou um pouco, mas graças a Deus aqui o pessoal está só fazendo os elogios de sempre, dizendo que está tudo tranquilo e agradecendo. Então eu hoje não vou responder muita pergunta, mas eu vou pedir para vocês que deixem à vontade qualquer dúvida, qualquer coisa sobre o eco fetal. Vocês escrevem lá no Instagram ou aqui no YouTube, onde vocês acharem melhor, vocês deixam as perguntas e aí a gente volta a conversar ao longo da semana, tá? Só mais uma coisa, lembrando a vocês, na próxima semana a gente vai conversar sobre a questão da volta às aulas, agora no tempo do Covid, e aí a gente convidou 2 colegas, eu estou com uma colega que faz, doutora Tamini, né, que trabalha na parte da cardiologia pediátrica, e doutora Alessandra, que é uma infectopediátrica, que conversa sobre isso, e a gente vai tentar, inclusive, ir um pouquinho além, né, e falar não somente da Covid em si, na volta às aulas, mas falar um pouquinho sobre infecções nesse momento agora que a gente está vivendo, né, da pandemia, o fato de como o uso da máscara mexeu um pouco com outras doenças também, né, diminuiu algumas doenças infecciosas, doenças respiratórias. Então, vamos tirar dúvidas sobre isso, tá certo? E eu vou ter a doutora Alessandra e a doutora Tamini para conversar um pouquinho com a gente
em relação à volta às aulas nesse período da Covid. Depois a gente vai ter o teste do coraçãozinho e assim por diante a gente vai planejando nossas lives. Mais uma vez, obrigada a todo mundo por estar aqui e até segunda-feira, quando a gente conversa sobre volta às aulas, Covid-19 e outras viroses nesse momento agora, tá bom? Obrigada, tá, gente? Tchau, tchau.